Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje, segunda-feira, dia da Lua. Continuamos com a Lua nova em Capricórnio, que vai fazer vários aspectos no dia de hoje. E também temos um aspecto muito interessante que é Marte em aspecto fluente com Plutão, Marte sexto Plutão. Vamos entender aí como que a gente pode trabalhar esse dia. Bom, na verdade hoje é praticamente uma extensão do áudio de ontem. Se você está chegando aqui agora, se você recebeu de alguma amiga, de algum amigo que ama você e por isso compartilhou aí com você essas reflexões, volta, ouve o de ontem, né, o podcast de ontem, porque a gente já falava da Lua em Capricórnio e acaba sendo hoje uma continuação, né, do que a gente conversou, claro que trazendo hoje os aspectos que são vários. Bom, a gente falou um pouco ontem da questão da procrastinação. E Capricórnio não gosta de procrastinação, tanto que um dos antídotos, né, uma das coisas que amenizam o problema da procrastinação é justamente prazo. Quando você coloca data, quando você coloca prazo para alguma coisa, é fato que muitas pessoas procrastinam, né? Mas pelo menos quando estiver chegando perto da data, como eu falei ontem, né, vem um monstro do abismo, lá, o monstro do pânico, e faz a pessoa se virar nos 30 e fazer acontecer. Mesmo que não de uma forma tão positiva, né? Às vezes vem com muito estresse, às vezes não tem aí uma qualidade muito boa, mas acontece. Porque a pior procrastinação é aquela que é sobre algo que não tem uma data, né? Não tem uma meta definida, porque nesse caso o monstro do pânico não vai atuar. Então é aquela coisa que a pessoa fica empurrando, empurrando, sempre falando o que vai fazer e procrastina, procrastina. Quando vê, passou aí anos e ela não fez aquilo que tem que fazer. Eu dei o exemplo ontem do exercício físico, que é algo que realmente é praticamente obrigatório para todo mundo que quer ter uma vida saudável, né? Quer ter uma vida longeva e saudável. Então a gente continua hoje com isso, né? Espero que se você for uma procrastinadora, se você for um procrastinador, tenha tido boas ideias e comece a trabalhar em prol disso, né? Comece a rever essas questões. Hoje temos um dia que já começa na madrugada muito interessante, porque por volta das 3 horas da manhã, a Lua em Capricórnio fez um trígono com Urano, ou seja, insights, intuições, ideias. E, nesse caso, na madrugada, ou seja, provavelmente a grande maioria das pessoas que me ouvem do Brasil estariam dormindo nesse momento. Então a gente teve aí esse aspecto. Eu avisei ontem à noite lá no Instagram, @astrologitantra, eu avisei ali pelos stories que a gente teria esse trígono de Urano com a Lua, para que de repente você se sintonizasse melhor, né? Para você poder já se preparar para receber ideias, inovações. Aliás, se você não me segue ainda, me segue lá, né? Porque lá no Instagram é um complemento muito legal para tudo que a gente conversa aqui. E eu quero trazer um pouquinho, né, sobre essa coisa dos sonhos, porque eu estudo muito isso. Um livro que eu indico bastante, né, atualmente é o livro Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, é um brasileiro, e ele conta várias histórias lá, né, sobre como pessoas, inventores, pessoas de sucesso, aí, empreendedores, relatam o quanto eles receberam, né, soluções para problemas através de sonhos. Então, assim, imagina que você tem um problemão ali que você tem que resolver, você não está conseguindo resolver, de repente vem a resposta através de um sonho. Isso pode acontecer. E olha, essa madrugada foi uma madrugada muito propícia a isso, né? Toda madrugada a gente pode ter, né, essas intuições de sonho, cada um no seu momento, cada um na sua preparação, mas hoje eu diria que se a gente acompanhar o céu, acompanhar o movimento astrológico, temos aí um impulso a mais. Bom, e aí, tirando esse trígono com Urano da madrugada, a gente vai começar a ter uma movimentação da Lua lá para o final da tarde. Então a gente acorda de manhã com essa intuição, com esse insight de Urano, com essa sensação de movimento, de libertação, de querer se libertar. Então, de repente, quais são os seus projetos para o ano que vem, quais são suas metas, né? Trabalhe isso. E lá para 5 horas da tarde, a gente vai ter a Lua fazendo sexto com Netuno, que é um aspecto fluente com Netuno, Netuno que fala sobre também inspiração, sobre a parte do sonho, sobre criatividade, arte, né, amor incondicional, inconsciente, ou seja, por volta das 17 horas, quando o Sol estiver se pondo, é um momento muito chave hoje também. Aliás, eu gosto de falar sobre isso, né, porque eu falo sobre uma prática chamada sun gazing. Eu falo sobre ela no curso de cristais. Quem fez comigo sabe, né, que eu trago ela. Aliás, é interessante, né, porque o curso é de cristais, mas eu trago um monte de outras técnicas e conhecimentos, dentre elas esse do sun gazing.
E bem, na verdade, várias culturas sabem da importância desse momento, né, do nascer e do pôr do sol. Esse é um momento mágico, esse é um momento realmente que você pode ver por diversas tradições, cada uma falando de uma forma, mas todas elas reconhecendo o poder que a gente tem nesse momento, né, de sol nascendo e sol se pondo. Então imagina que perto do momento do sol se pôr, 17 horas, ele está se pondo mais ou menos umas 6h30, né? Nesse momento, esses dias agora, mas então 17 horas é o aspecto exato, 18h30, 18h40, esse aspecto vai estar super vigente ainda. Então imagina que nesse momento do Sol se pondo, temos a Lua fazendo sexto com Netuno, Lua em Capricórnio e Netuno em Peixes. Olha que momento lindo de cocriação. Imagina você observando o pôr do Sol, caso você possa, né, se conectando ali com o Sol e plasmando para o universo e colocando para o universo os seus sonhos, desejos e aquilo que você quer manifestar. Se você não puder, né, estar olhando o pôr do sol, tudo bem também, se conecta aí de onde você estiver, seja numa sala, seja num lugar. Fique aí, quem sabe, uns minutinhos nesse período entre 17 horas e 18 horas, visualizando, né, fazendo com que os seus sonhos venham para a realidade. E se você tiver cristais, óleos essenciais, use eles para te ajudar também. Aliás, você que gosta de cristal e óleo essencial, eu vou dar dicas interessantes nesse áudio. Fica aí até o final, porque a gente vai falar sobre isso. Bom, e aí, lá para as 22h30, eu espero já estar dormindo, mas talvez algumas pessoas ainda estarão acordadas. Teremos aí a Lua fazendo conjunção com Vênus. Um aspecto maravilhoso, um aspecto lindo, porque temos aí Lua e Vênus se unindo no signo de Capricórnio, trazendo aí o bem-estar. E eu gostaria de trazer isso, né? Também esse momento da noite, esse momento que a gente deita na nossa cama, né, põe a cabeça no travesseiro e finaliza um dia, é um momento de muita magia também. Primeiramente, é muito interessante a gente agradecer pelo dia, né, verificar as coisas que a gente passou, né, o que a gente pode aprender, o que a gente traz desse dia e principalmente aproveitando aí a conjunção de Lua com Vênus em Capricórnio, eu gostaria de falar de uma prática também que é muito difundida, principalmente no meio do coaching, da psicologia positiva e diversas outras terapias novas também, né? Que é o poder da gratidão. Da gratidão. Então, assim, é fato, você pode perceber isso na sua pele, na sua mente. Você não precisa nem ler estudo nenhum, né? Estudos demonstram isso, mas você não precisa ler estudo nenhum. Se você se colocar no estado de gratidão, ou seja, se você se voltar àquilo que você pode reconhecer que é bom na sua vida, é visível, é perceptível que a sua energia muda, o seu estado mental muda, você fica muito melhor. Então, assim, geralmente o ser humano, nós todos aqui, né, que estamos nesse jogo, temos uma tendência de focar naquilo que está faltando. Então, assim, a pessoa, ela pode ter muita coisa, mas ela vai se focar no quê? Naquilo que ela não tem. E aí entra o problema de a gente ficar eternamente insatisfeitos. Isso é o ego, né? Isso a nossa mente faz isso, porque deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Porque por mais que a gente conquiste objetivos, a nossa mente sempre vai querer mais. Né? Então, eu lembro até hoje, né? Quando eu tive aí o meu primeiro carro lá atrás, eu tinha um carro, né, que eu comprei que não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica. E eu falava, né, pra que isso, né? Nada a ver, pra que ar-condicionado, pra que direção hidráulica? E eu falava isso, né? Mas eu falava isso porque eu não tinha. Porque a partir do momento que eu comprei um carro que tinha direção hidráulica e, né, ar-condicionado, eu já não queria mais um que não tivesse. Né? Aí realmente eu falei, putz, isso aqui é muito bom, eu não quero mais um que não tenha. E mais, né? Aí você já fica imaginando como que seria, né, um carro com outros recursos, com coisas mais interessantes. Então o ser humano, a nossa mente, ela é sempre assim, né? A gente coloca um objetivo na cabeça, a gente vai em busca dele, a gente consegue. Quando a gente consegue, parece que aquilo perde todo aquele encanto, né? Daquele momento que a gente não tinha, que a gente estava mirando, desejando aquilo. E aí a gente começa a focar em outra coisa, a querer mais, né? Querer algo melhor. E é tudo bem, isso aí faz parte do nosso desenvolvimento. Eu diria que é aquela coisa, né? São patamares, são escadas que a gente vai subindo degrau por degrau. Mas qual que é o problema? O problema é se a gente ficar somente focado naquilo que a gente não tem e esquecer de agradecer por aquilo que a gente tem. Então, nessa noite, faça esse exercício que é muito recomendado em diversas terapias modernas hoje, coaching, assim por diante, que é se lembrar de agradecer por pelo menos 3 coisas desse dia.
né? Talvez, quem sabe, né, eu ficaria muito feliz se você até agradecesse o fato de você ter ouvido esse áudio, desse áudio que eu trouxe para você com todo carinho, amor e enfim, né, possa ter te trazido boas reflexões. Quem sabe, né? São coisas pequenas mesmo no nosso dia que a gente pode lembrar de agradecer. Então, por exemplo, o simples fato de você ter uma cama, de você ter um travesseiro, de você ter um teto na cabeça, de você ter um celular, de você ter uma família, enfim, são coisas pequenas que você pode todo dia estar lembrando de agradecer. E aí você pensa, né? Pô, mas são coisas pequenas, coisas que eu já tenho, né? Que diferença que isso vai fazer? Faz uma grande diferença. Porque sim, o seu cérebro ele vai se colocar num estado de abundância, de felicidade, né? Porque ele vai se sentir pleno. E claro que isso vai trazer mais força para que você consiga os outros objetivos. Então esse é um ponto importante. Aproveite esse encontro de Lua com Vênus. Para relacionamento também é muito interessante, né? Se você tiver num relacionamento, podem ser momentos a dois muito legais, né? Inclusive sexualmente falando, porque além de tudo temos uma conexão aí de Marte e Plutão que a gente vai falar em seguida. Então, para você que está ali no relacionamento e de repente ter aquele momento ali de um encontro sexual poderoso, pode ser muito interessante, até porque aí já é mais tarde, mas queira ou não, já vai estar na energia, por volta da 1 hora da manhã, a Lua se encontra com Plutão. Então ela faz a conjunção com Vênus, em seguida faz conjunção com Plutão. Novamente, isso traz esses temas de sexualidade, traz temas de inconsciente profundo. É um período muito bom, né, uma janela astrológica de cura, muito interessante, de transformação. Então também, né, nessa madrugada que passou, a gente teve aí o trígono com Urano, e nessa madrugada que a gente vai ter, você que está ouvindo esse áudio hoje, né, segunda-feira, a gente vai ter uma janela muito interessante, porque teremos aí, né, a Lua primeiro fazendo aspecto com Vênus, onde você se conecta com a gratidão, e quando a gente chega aí 1 hora da manhã, temos a Lua fazendo conjunção com Plutão, podendo trazer questões profundas do inconsciente. Como é Plutão, às vezes vem questões complicadas, traumas, medos e assim por diante. Aliás, na minha ficha de avaliação, quando eu faço um atendimento, para quem não sabe, eu atendo também, né? Quem está chegando aqui agora, quem está me conhecendo agora, eu faço atendimentos e eu mando uma ficha de avaliação para a pessoa preencher. Nessa ficha, eu pergunto também sobre os sonhos, porque quando uma pessoa relata um sonho repetitivo, um sonho pesado, né, alguma coisa que acontece, esse sonho pode estar demonstrando, pode ser o caminho para algum trauma, para alguma questão que precisa ser trabalhado. Então, essa noite também tem uma cara disso, né? De repente, você tem aí um sonho bem impactante, bem profundo e possivelmente transformador, se você conseguir, né, trabalhar a energia dele. Lá para 2 horas da manhã, temos o sextil com Marte. Então, novamente, eu estarei dormindo. Provavelmente muitas pessoas, a maioria das pessoas do Brasil também estarão dormindo. E é um aspecto fluente, né? Entre Lua e Marte, que traz aí uma disposição, que traz aí uma coragem. E como é um momento de sono, isso pode se refletir nos sonhos, né? Além da gente poder trazer uma boa regeneração, né? Porque temos aí a Lua fazendo encontro com Vênus, com Plutão, com Marte. Então podemos ter uma noite de descanso muito boa também, muita regeneração, recuperação do corpo, tanto físico quanto emocional, quanto mental e espiritual. Aliás, galera, eu vou perguntar também esses dias lá no Instagram, eu estou colocando umas enquetes, né, umas caixinhas de pergunta. Aliás, esse eclipse parece que ele foi bem impactante mesmo. Eu coloquei uma caixinha de pergunta e veio aí umas respostas de várias pessoas, né, falando sobre os impactos que o eclipse trouxe, alguns desafiadores, alguns um pouco mais tranquilos, mas sem dúvida não passou, né, totalmente sem percepção. Foi um eclipse muito bem percebido aí para muitas pessoas. Então essa noite pode ser uma boa noite de regeneração de toda essa força. Afinal, eu vi gente falando que ficou doente, com dor, com incômodo e assim por diante. E nada como dormir bem para que você recupere a sua energia, a sua saúde, a sua vitalidade. Então, novamente, prepare-se para dormir, tenha um ambiente bacana, né? Se você tiver óleos essenciais que te auxiliem, como lavanda, né? Cristais como a raulita, são ótimas pedidas para você ter essa regeneração no sono. E hoje, galera, além desses aspectos todos da Lua, a gente tem um aspecto muito, muito legal, que é o Marte em Escorpião. Marte que já está poderoso no seu reino, porque Marte rege Escorpião pela astrologia tradicional, ele rege Escorpião à noite. Marte, que já está poderoso em Escorpião, recebe uma boa influência, um bom aspecto
de Plutão em Capricórnio. Plutão é o regente de Escorpião. Então, é uma segunda-feira de muita energia, muita força, muita coragem, muita transformação. Claro que esse aspecto não vale só para hoje, né? Como é um aspecto de Marte, não é a Lua, ele é um pouco mais lento, então a gente vai sentindo essa energia hoje, amanhã, um pouquinho na quarta-feira, enfim. É um aspecto que dá uma matizada na semana e é muito interessante porque pega o início da semana, que é agora segunda-feira, e traz esse impulso, essa energia de realização. Por isso que eu quis trazer aqui, eu fiz para mim, tá? Então, novamente, eu gosto muito de compartilhar o que eu estou usando, o que eu faço para mim. Se você tem um conhecimento de cristais, de óleos essenciais, você pode usar o seu conhecimento, a sua intuição, né, para poder usar o que você sentir. Mas eu estou usando o quê? Que blend que eu fiz para mim, um blend muito interessante. Aliás, galera, eu vou te falar da versatilidade dos óleos essenciais. Por quê? Bom, eu tenho barba, adoro barba e gosto de cuidar da barba, né? Então, se você tem uma barba, você tem que cuidar dela. Então, eu mesmo faço os meus óleos para a barba. Então, se você tem barba, você sabe que vende-se por aí, né, aqueles óleos de barba, tal, que você vai passando para cuidar. Alguns são mais caros, outros mais baratos, mas enfim, você teria que comprar esse óleo. Eu faço o meu óleo do jeito que eu quero, com a energia que eu quero, na configuração que eu quero. Então, o que eu fiz, né? Eu fiz um óleo para barba contendo essas três ervas, esses três óleos essenciais que são maravilhosos para esse momento. O primeiro óleo é o de hortelã, né? Então eu coloquei nesse óleo para barba, eu coloquei o óleo de hortelã-pimenta, que é um óleo que traz muita concentração. Depois eu coloquei também o tomilho, e o tomilho que é um óleo de coragem, tudo a ver com Marte em bom aspecto com Plutão. E também coloquei o óleo de gengibre, que traz a consciência do poder pessoal. Também tudo a ver com essa conexão, né, de Marte com Plutão. Então eu fiz um blend aqui, de óleo para barba, com hortelã-pimenta, tomilho e gengibre. Coloquei aí óleo vegetal de abacate, jojoba, argan, né? Coloquei o de rícino, que é a parte do óleo vegetal para poder nutrir. E olha como é interessante, porque esses três óleos, eles também são maravilhosos para cuidar da barba, para o pelo e assim por diante. Então, tanto o hortelã, quanto o tomilho, quanto o gengibre, eles acabam ajudando fisicamente, né? E por eu passar ali na barba, eu vou estar sentindo o cheiro deles, vai vir aquela aromaterapia desse blend, né? E você que é mulher, você pode fazer algo para o seu cabelo, né? Você pode fazer algo para passar na pele. Então, olha como o óleo essencial ele é interessante porque você trabalha tanto fisicamente, diversos benefícios para várias coisas, e de quebra você vai estar trabalhando emocionalmente, mentalmente e espiritualmente, né, vibracionalmente falando. Então, tem esse blendzinho, hortelã, tomilho e gengibre. Se você tiver só um deles, use só um deles. Se você tiver dois, use dois. Se tiver três, use três. Enfim, escolha aí o que você tem. E eu também escolhi três pedrinhas para acompanhar, para fazer um padrinho, fazer um parzinho cristalino entre cada um dos óleos. Então, para o hortelã, que é um óleo de concentração, eu escolhi a sodalita. A sodalita é uma pedra que eu vou utilizar essa semana para me ajudar, né, para poder me concentrar, para poder ter foco. No tomilho, eu escolhi o rubi, porque o rubi também é uma pedra de coragem, né? A gente viver realmente a nossa essência, a nossa coragem. E o gengibre, eu escolhi a numita. A numita é uma pedra que traz à tona o poder pessoal. Então são pedras que, tirando a sodalita, o rubi e a numita são um pouquinho mais difíceis de encontrar, mas eu sei que quem fez curso comigo provavelmente comprou, né? Se você de repente já tem conhecimento de cristais, possivelmente você tem. E caso você queira também é possível encontrar nessas pedras, elas não são tão difíceis de achar. Mas são essas três pedrinhas que eu vou utilizar essa semana. O que eu estou pensando em fazer também? Essa semana vai ser corrida, porque fim de ano, né? O pessoal quer tudo fazer mapa astral, revolução solar, né? Para ver como é que vão ser os próximos anos. Então não sei o quanto eu vou conseguir trazer de outros conteúdos, né? Novos conteúdos. O astral da semana, né? A reflexão da semana, do dia, eu sempre vou trazer. Mas eu quero de repente fazer se forem vídeos, se forem áudios, sobre cada um desses óleos e cada um desses cristais. Se der tempo, se tiver como, eu vou fazer. Se não, eu vou deixando aí, mais para frente eu vou criando mais conteúdos, né? Vou trazendo mais coisas para vocês aqui. Galera, é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado aí dessa reflexão, que tenha trazido boas dicas. Se você gostou, lembra, a melhor coisa que você pode fazer para contribuir, para retribuir
né, todo esse trabalho, é compartilhar, é fazer essa mensagem circular, é mandar para mais pessoas. E você pode fazer isso mandando diretamente para uma ou duas pessoas que você sabe que gostam desse conteúdo, para um grupo que você acha que tem a ver com esse conteúdo, ou mesmo, como eu sempre falo, né, compartilhando ali no Instagram, me marcando, né, e fazendo com que as pessoas, de alguma forma, entrem em contato, né, conheçam esse podcast para que elas possam também passarem a ouvir. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion. Aproveitem esse dia.